Ninguém planejou 2025 como um ano de revoluções, mas à medida que os meses avançavam, uma sensação incômoda começou a se espalhar. Como se o mundo inteiro estivesse prestes a estourar ao mesmo tempo. Os sinais estavam em todos os lugares. Jovens marchando nas ruas de Paris, ocupando praças em Manila, bloqueando avenidas em Lagos, postagens virais, hashtags que cruzavam fronteiras, transmissões ao vivo feitas de celulares simples, mas com milhões de espectadores. Havia algo em movimento, e dessa vez parecia diferente. Diferente porque não vinha de partidos, nem de líderes carismáticos. Vinha de gente comum, de estudantes, trabalhadores, artistas, programadores, pessoas que não se reconheciam nas instituições que deveriam representá-las. Era uma revolta sem bandeira, mas com propósito. Alguns chamavam de moda, outros de um novo despertar político. Mas a verdade é que ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo. O que se sabia e sentia era que algo profundo estava mudando na forma como a juventude entendia poder, justiça e futuro. Tudo começou com pequenos movimentos isolados, espalhados pelo mapa, aparentemente desconectados entre si. No Sri Lanka, estudantes criaram o Projeto Respire, denunciando a poluição sufocante nas cidades e a negligência ambiental que afetava os mais pobres. Na Finlândia, jovens cientistas lançaram o Data Free, pedindo o fim da manipulação política por algoritmos e exigindo transparência digital. No Quênia, a campanha Rise Now convocava protestos semanais contra a corrupção e o colapso da educação pública. E na América do Sul, movimentos por justiça social e igualdade digital começavam a tomar as ruas, impulsionados por uma geração que já não acreditava em promessas. Nenhum desses eventos, isoladamente, parecia capaz de mudar o mundo, mas o que ninguém percebeu de imediato é que, em 2025, as causas começaram a se conectar. Não por partidos, nem por tratados, mas por compartilhamentos. As redes sociais que antes fragmentavam agora uniam, e o resultado foi explosivo. De repente, jovens do mundo inteiro estavam lutando sob o mesmo sentimento. Chega de esperar. As demandas variavam, clima, democracia, liberdade, transparência, mas a energia era a mesma, uma recusa coletiva à apatia. Era o ponto de encontro entre a revolta e o cansaço. E talvez por isso essa onda tenha sido tão forte, porque não nasceu de um ideal abstrato, mas da exaustão de uma geração que cresceu vendo promessas desfeitas. A força dos movimentos de 2025 não estava em seus líderes, mas em sua estrutura invisível. Eles se espalhavam como códigos de software, abertos, replicáveis, impossíveis de suprimir completamente. Não havia um quem, apenas um porquê. E esse porquê ressoava em todas as partes do mundo. Durante o primeiro semestre daquele ano, os noticiários começaram a chamar de o rugido da geração Z. Mas para quem estava nas ruas, o nome não importava. O que importava era finalmente sentir que estavam sendo ouvidos. Ou, pelo menos, que estavam fazendo barulho o suficiente para que o silêncio não fosse mais uma opção. As redes se transformaram em trincheiras digitais. Vídeos de jovens sendo presos, protestos pacíficos interrompidos, discursos apaixonados em praças públicas, tudo viralizava em questão de minutos, e cada novo post parecia acender outro canto do planeta. Era uma revolução com o algoritmo a seu favor. Mas, por trás do entusiasmo, crescia uma pergunta incômoda. Essa energia seria sustentável? A história recente era cheia de alertas. As revoltas de 2019, que prometeram reformas profundas, haviam se dissipado em poucos meses. O mesmo acontecera com boa parte das mobilizações digitais da década anterior. De alguma forma, o sistema sempre parecia encontrar uma maneira de absorver, neutralizar ou simplesmente esperar o cansaço vencer. Os jovens de 2025 sabiam disso, mas também sabiam que não tinham escolha, porque o que estava em jogo já não era apenas o futuro, era o presente. Eles haviam herdado um mundo em colapso, político, ambiental e emocional. E se as gerações anteriores haviam tentado mudar o sistema por dentro, essa nova geração parecia disposta ali a criar um novo sistema por fora. Era o início de uma transformação silenciosa, e talvez a mais importante de todas, a transformação da própria ideia de revolução. Durante séculos, revolução foi sinônimo de tomada de poder,
Mas em 2025, ela passou a significar outra coisa: retomada de sentido. Um esforço para recuperar a humanidade em meio a um mundo automatizado, confuso e saturado de ruído. Esses jovens não queriam apenas derrubar governos, queriam reprogramar a cultura. E é por isso que, para entender as revoluções de 2025, não basta olhar para as ruas. É preciso olhar para os corações e mentes que, pouco a pouco, começaram a acreditar que mudar o mundo ainda era possível. Durante os primeiros meses de 2025, o mundo parecia estar diante de um fenômeno sem precedentes. As ruas se enchiam, as praças se transformavam em assembleias públicas, e os feeds das redes sociais se tornavam arenas de debate intenso. O que começou como um punhado de manifestações isoladas havia se transformado em uma constelação global de revoltas sincronizadas. Os analistas chamavam de movimentos espontâneos, mas a espontaneidade era apenas a superfície. Por trás da aparente desordem havia método, estratégia e uma inteligência coletiva aprendendo em tempo real. A cada nova mobilização, as táticas se aperfeiçoavam. Os jovens que protestavam nas ruas de Buenos Aires observavam o que acontecia em Nova Delhi, que, por sua vez, replicava as táticas de mobilização de Oslo ou Nairobi. Era um aprendizado planetário, instantâneo e orgânico. E essa coordenação, feita sem líderes visíveis, deixava as autoridades perplexas. Os protestos se tornaram simultaneamente locais e globais. No Chile, a pauta era o custo da educação. Na Nigéria, o foco estava na liberdade de imprensa. Na França, a juventude protestava contra a precarização do trabalho digital. E nos Estados Unidos, grupos de jovens exigiam regulação sobre o uso de inteligência artificial em campanhas políticas. Mas, no fundo, havia uma ligação invisível entre todos esses movimentos: a crise de confiança. Confiança nas instituições, nos governos, nos algoritmos e até mesmo na verdade. Os jovens não queriam apenas mudanças econômicas ou ambientais. Queriam reconstruir a base moral do século XXI. Essa era a revolução mais profunda de todas. E por isso mesmo a mais frágil. Porque quanto mais um movimento se espalha, mais difícil se torna mantê-lo coeso. As causas se multiplicavam, os discursos divergiam e a energia que antes unia começava a se fragmentar. Mas naquele momento ainda havia euforia. As redes sociais pareciam vibrar em uníssono. Vídeos de jovens derrubando símbolos de corrupção viralizavam com trilhas sonoras emocionantes. Um sentimento de propósito coletivo dominava o planeta. E pela primeira vez em muito tempo, a juventude sentia que tinha poder. Era um poder diferente daquele das antigas revoluções políticas. Não vinha de armas nem de instituições, vinha da atenção. No mundo de 2025, a atenção era o novo petróleo. Quem controlava a narrativa controlava o futuro. E os jovens sabiam jogar esse jogo melhor do que ninguém. Um vídeo de 30 segundos podia gerar mais impacto do que meses de debates parlamentares. Uma hashtag bem estruturada podia paralisar uma empresa multinacional e um discurso emocionado feito por um adolescente no TikTok podia inspirar milhões em poucas horas. Era uma forma nova de poder, horizontal, instantânea, emocional, mas também volátil. Porque tudo o que nasce da atenção precisa lutar contra o esquecimento. E é aí que começam as fissuras. Quando o entusiasmo inicial começa a se misturar com o cansaço, algo muda. Os mesmos jovens que antes pareciam incansáveis começaram a sentir o peso do tempo. As redes antes aliadas passaram a exigir ritmo constante. A viralidade antes combustível começou a se tornar uma prisão. Manter o movimento vivo significava alimentar o algoritmo todos os dias, e o algoritmo não perdoa pausas. Os governos, percebendo a exaustão, começaram a contra-atacar de maneira sutil, não com tanques, mas com narrativas. Criaram campanhas de desinformação, infiltraram bots para espalhar divisões e utilizaram até a própria linguagem das redes para descredibilizar os movimentos. O campo de batalha deixava de ser a rua e passava a ser o feed. E pela primeira vez, os jovens se viram lutando em duas frentes, contra o sistema e contra a própria fadiga. No Sri Lanka, o projeto Respire começou a perder força quando imagens manipuladas circularam mostrando supostos exageros de manifestantes. Na Europa, o movimento Transparência 25 enfrentou uma campanha difamatória que associava seus líderes a interesses estrangeiros.
E no Brasil, páginas falsas passaram a divulgar versões distorcidas das manifestações por justiça social, enfraquecendo o apoio popular. A lição foi dolorosa. Mesmo com boas intenções, ninguém está imune à manipulação digital. Enquanto isso, dentro dos próprios movimentos surgiam discordâncias. Alguns defendiam ações mais radicais, outros insistiam em manter o caráter pacífico e simbólico das manifestações. O que começou como uma sinfonia global de vozes jovens começou a se tornar um coro dissonante. E ainda assim, mesmo sob pressão, havia lampejos de esperança. Em Estocolmo, uma proposta climática ambiciosa foi aprovada após semanas de protestos estudantis. Em Gana, um grupo de jovens jornalistas criou uma rede de notícias independentes, sem financiamento de grandes corporações. Na Índia, a pressão popular levou à aprovação de uma lei de proteção de dados pessoais. E, em diversos países da América Latina, a mobilização juvenil renovou o interesse pela política local, com recorde de novos eleitores registrados entre 18 e 25 anos. Não era pouca coisa. Mas, diante da magnitude dos problemas globais, muitos começaram a se perguntar se isso bastava. Os noticiários, que meses antes haviam exaltado o renascimento da juventude, começaram a mudar o tom. Os mesmos apresentadores que elogiavam as manifestações agora questionavam seus resultados. E depois das hashtags, perguntavam: o que mudou de verdade? Era uma pergunta cruel, porque parecia reduzir toda aquela energia a números e estatística. Mas também era uma pergunta necessária, porque revoluções que vivem apenas de atenção morrem na distração seguinte. E talvez esse fosse o maior desafio de 2025, transformar emoção em estrutura, impulso em política, esperança em realidade. Nas ruas, o clima mudava. Alguns protestos começavam a encolher. Os mais radicais acusavam os moderados de traição. Os moderados acusavam os radicais de destruir a credibilidade do movimento. E o que antes era união se fragmentava em pequenas bolhas de indignação seletiva. O fogo ainda queimava, mas agora já se via a fumaça do cansaço. Em julho de 2025, um vídeo viralizou mostrando uma jovem ativista britânica chorando diante de uma multidão. Ela dizia: "Lutamos tanto para sermos ouvidos que esquecemos de descansar para continuar lutando." A frase se espalhou, tornou-se meme e depois, ironicamente, foi esquecida como tudo o que viraliza. Mas ela dizia algo profundo sobre o espírito da época. Porque nenhuma geração anterior teve que sustentar uma revolução dentro do ritmo frenético das redes. E talvez seja por isso que tantas acabem se esgotando antes de florescer. Ainda assim, mesmo quando as praças começaram a esvaziar, havia algo que permanecia. A sensação de que um limite havia sido ultrapassado. O mundo já não era o mesmo. Os jovens também não. Eles haviam descoberto que, por alguns meses, podiam fazer o mundo escutar. E, mesmo que o volume tivesse diminuído, o eco continuava. Em conversas, nas escolas, nas universidades, nos aplicativos, nos fóruns, era como uma chama que não se apaga, apenas se recolhe à espera de novo oxigênio. Porque revoluções, no fundo, não desaparecem. Elas hibernam. Quando o entusiasmo se dissipa, o silêncio é ensurdecedor. Depois de meses de mobilização, hashtags e transmissões ao vivo, o mundo entrou num tipo de ressaca coletiva. Os protestos diminuíram, os líderes improvisados voltaram à vida cotidiana e os noticiários já tinham novos assuntos para explorar. As manchetes que antes falavam em primavera global, agora usavam expressões como fadiga política e onda passageira. Mas o que quase ninguém percebeu é que o verdadeiro efeito dessas revoluções não estava nas praças, nem nas estatísticas, nem nos números de curtidas. Estava nas mentes. Porque depois de 2025, a juventude nunca mais olhou o poder da mesma forma. Durante séculos, acreditou-se que revoluções só existiam quando mudavam governos. Mas 2025 mostrou algo diferente, que uma revolução também pode acontecer na percepção. O poder deixou de ser apenas o que está nos palácios e passou a ser aquilo que cada pessoa é capaz de gerar ao mobilizar atenção, emoção e narrativa. Mesmo que muitos movimentos tenham se desfeito, as ideias que eles espalharam continuaram circulando como vírus e, de forma quase imperceptível, começaram a alterar as estruturas do mundo. Em alguns países, empresas tiveram que
revisar suas políticas de sustentabilidade após campanhas espontâneas que expuseram abusos ambientais. Em outros, políticos eleitos começaram a ser cobrados diretamente por grupos de jovens organizados em fóruns digitais, grupos que meses antes nem existiam. Uma pesquisa global da Universidade de Utrecht mostrou que 68% dos jovens entre 18 e 30 anos haviam participado, de alguma forma, de uma mobilização social online nos últimos 2 anos. Era a maior taxa de engajamento político da história moderna. O mundo não havia mudado de imediato, mas a geração, sim. Ainda assim, a decepção era palpável. Muitos sentiam que a promessa de transformação se dissolvera no ar, que apesar da energia e da coragem, nada realmente concreto havia sido conquistado. Mas talvez o erro estivesse em esperar resultados imediatos de algo que era, por natureza, um processo lento. Revoluções não terminam quando o barulho acaba. Elas amadurecem em silêncio. E, enquanto a maioria olhava para o palco, as verdadeiras transformações aconteciam nos bastidores. No Sri Lanka, ex-integrantes do projeto Respire criaram uma fundação ambiental voltada para a recuperação de manguezais e o ensino de agricultura regenerativa. Em Portugal, o Movimento Horizonte, formado por estudantes que protestaram contra a crise habitacional, se converteu em uma cooperativa de construção popular. Na Coreia do Sul, jovens desenvolvedores começaram a criar aplicativos de transparência pública, capazes de rastrear gastos governamentais em tempo real. E no Brasil, um grupo que havia organizado protestos contra a desigualdade digital lançou uma plataforma gratuita de alfabetização midiática, ensinando as pessoas a identificar desinformação e manipulação online. Esses exemplos não ganharam manchete, Não geraram vídeos virais, mas são eles que sustentam o legado real das revoluções silenciosas de 2025. Porque toda mudança profunda acontece assim. Primeiro como barulho, depois como ideia e só então como prática. Os velhos poderes aprenderam com os erros, mas os novos também. E, pela primeira vez, surgiu uma consciência coletiva de que o poder da narrativa é, ao mesmo tempo, a força e a fraqueza da nova era. Era possível mudar o mundo com palavras, sim, mas também era fácil perdê-lo nas mesmas palavras. Em 2025, uma geração inteira descobriu algo que nenhuma outra havia experimentado: a experiência de viver uma revolução digital que se alimenta de emoções reais. E pagou o preço disso. A exaustão emocional virou um tema central em universidades e fóruns sociais. Pesquisas mostraram que o engajamento político intenso nas redes estava provocando sintomas de ansiedade e esgotamento semelhantes aos de soldados em campanha prolongada. Mas, ao contrário da guerra tradicional, essa não tinha fronteiras nem cessar-fogo. Era uma guerra de narrativas, constante, invisível e onipresente. E no meio dessa confusão, uma nova geração começou a amadurecer, trazendo consigo uma nova mentalidade, menos ingênua, mais estratégica. Eles haviam aprendido na prática que a atenção é poder, mas também responsabilidade. E talvez esse seja o maior legado, a consciência de que mudar o mundo não é só gritar, mas saber sustentar o eco do próprio grito. Enquanto isso, novas pautas surgiam. Mudanças climáticas extremas, crises migratórias, avanços da inteligência artificial sobre o emprego no humano. Temas que pareciam distantes agora batiam à porta de todos. E assim, pouco a pouco, a ideia de mudança foi deixando de ser um evento e se tornando uma cultura. Quando uma conferência global sobre clima reuniu milhares de jovens em Copenhague, um jornalista perguntou a uma ativista queniana o que ela achava da nova onda de protestos. Ela sorriu e respondeu: "Não é uma nova onda, é o mesmo mar, só que mais profundo." Essa frase circulou o mundo, simples, mas simbólica, porque resumiu o espírito de uma geração que, mesmo cansada, não desistiu. As revoluções de 2025 podem não ter derrubado governos, mas derrubaram certezas, e isso por si só já é o começo de uma nova era. Porque no fim, revoluções não se medem pela quantidade de ruas tomadas, mas pela quantidade de mentes que jamais voltam a dormir. 2025 foi o ano em que uma geração inteira percebeu que pode mudar o curso da história, mesmo sem dominar o poder formal.
O ano em que as vozes se sobrepuseram ao ruído e em que cada pessoa descobriu o peso e a leveza de ser ouvida. As revoluções da próxima geração talvez não tenham monumentos, mas têm memória. E memória, em tempos de esquecimento digital, é o mais revolucionário dos atos. Talvez, no fundo, toda revolução seja apenas uma tentativa humana de deixar o mundo um pouco menos indiferente. As de 2025 não foram diferentes. Elas nasceram do cansaço, da frustração, mas também da esperança. A esperança teimosa de que ainda vale a pena tentar. Sim, muitas se perderam no barulho das redes. Sim, algumas foram cooptadas, esvaziadas e esquecidas. Mas entre todas as falhas, restou algo que ninguém conseguiu apagar: a consciência. Porque quando uma geração desperta, mesmo que tropece, o mundo não volta a ser o mesmo. As revoluções da próxima geração não deixaram bandeiras hasteadas nem datas de vitória. Deixaram perguntas. E são essas perguntas que continuam ecoando. Por que lutamos? O que realmente queremos mudar? E mais importante, estamos preparados para sustentar as consequências da mudança? Talvez a verdadeira resposta não esteja nas ruas, nem nos discursos, mas em algo muito mais silencioso, no modo como cada pessoa decide agir quando ninguém está olhando. Porque as grandes revoluções não começam com multidões, começam com um incômodo, com alguém que não consegue mais aceitar que tudo continue igual. Os jovens de 2025 podem ter sido chamados de ingênuos, mas talvez tenham sido apenas os primeiros a sentir o que está por vir, a perceber que viver em um mundo em colapso exige mais do que protestar, exige reinventar. E esse é o desafio que agora repousa sobre todos nós, porque o tempo das desculpas acabou. A era do não dá pra mudar já não convence ninguém. O futuro não vai ser construído por quem observa, mas por quem decide agir, mesmo sem garantias, mesmo sem aplausos, mesmo sem certeza de vitória. E se existe algo que as revoluções de 2025 nos ensinaram, é que o verdadeiro fracasso não é não vencer, é deixar de tentar. Se você chegou até aqui é porque sente esse mesmo incômodo, porque em algum lugar dentro de você existe a mesma pergunta que moveu milhões em 2025. E se for possível mudar? Então eu te convido a continuar essa conversa, a pensar, a questionar, a provocar, mas também a agir. O mundo muda quando as ideias ganham corpo, e esse corpo pode começar com um simples gesto, o de não ficar em silêncio. Curta este vídeo se você acredita que revoluções não morrem, elas apenas se transformam. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se inscreva no Passaporte Oculto, porque aqui, toda semana, a gente viaja não só por lugares, mas por ideias. Pelos bastidores ocultos do que o mundo realmente está se tornando. Afinal, alguns passaportes levam a outros países, mas o passaporte oculto leva a outras consciências.